Eu vou te dar a prerrogativa de responder o seguinte. Essa falta de público a essa hora significa o quê? Esse desânimo, né? É o preço dos ingressos, excesso de jogos, ou o Palmeiras atual não está causando aquele encantamento no torcedor como antigamente? Eu acho que é uma situação apenas pontual. Eu acho que o estádio vai estar lotado hoje. Independentemente da situação dentro de campo, é claro que o ingresso ele está mais caro, mas para quem é sócio torcedor, ele não paga essa quantia, né? Para quem é sócio torcedor. O ingresso vem mais barato, né? Então você precisa do plano, você precisa adquirir o plano e tudo mais. O que está acontecendo nos estádios, e aí eu vou citar aqui o Palmeiras, né? Já que nós estamos falando do verde, é que a presidente Leila prometeu um setor popular. E ela não está conseguindo ou não conseguiu entregar até agora. Já tem. No jogo contra o Botafogo tinha. Então, mas... Uma galera que fica em pé ali, mas não chega a 1.000 torcedores, mas tinha. Então, mas foi colocado agora. Agora. No jogo contra o Botafogo já teve. Um espaço que foi inaugurado recentemente. Fica na curva ali no setor norte. Mas não cabem 1.000 pessoas ali. Exato. Mas, assim, eu entendo que você precisa de um setor popular no estádio. Você precisa de um setor popular, mas o futebol está muito caro. Agora, eu não saberia dizer, por um amigo, por um primo, por um parente, sei lá, como faz para ir ao estádio hoje. Porque a gente tem credencial. Jornalista, radialista tem credencial, vai lá para assistir o jogo, para cobrir ou não cobrir, enfim. Então, isso facilita muito o nosso trânsito. Agora, se vem um amigo, um parente, como é que faz para o sujeito assistir um jogo desse? Ele não é sócio-torcedor, ele não é nada, ele torce para o time. No caso aí, o Palmeiras. Tem uma bilheteria que ele consiga comprar o ingresso? Não. Ele consegue comprar por aplicativo? Como que funciona isso? Ser sócio-torcedor, basicamente é isso, né? E você ter um bom lugar na Mas se o cara é um avulso, sujeito avulso... É muito difícil. Como é que faz para assistir um jogo? Muito difícil, é muito difícil. Há diversas formas, né, de você ser sócio-torcedor, dependendo do clube para o qual você torce. Tem programa de milhagem... Eu não quero ser sócio-torcedor, eu quero assistir um jogo avulso. Eu acho que você consegue... desde que você tenha alguém que seja sócio-torcedor. Não, o cara veio da Bahia para assistir o jogo hoje lá. Não sei. Vai conseguir. Não sei, sinceramente eu não sei. Basicamente não vai conseguir. Que coisa maluca isso, hein? Não vai conseguir. E eu queria falar sobre essa história que o Quesada... Quer dizer, ele até vai, desde que seja com cambista, porque cambista tem ingresso na mão. Cambista tem. Eu só queria abordar uma questão que o Quesada citou, que é a Rua Palestra Itália, esvaziada, né? Ali até 2014, 2015, havia o Corredor Verde, que era uma grande concentração de torcedores. O Paulo Nobre foi um baita presidente do Palmeiras, para mim o maior de todos os tempos do Alviverde, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas foi ele quem fez força para que aquela rua fosse fechada apenas para torcedores com ingressos. O Paulo Nobre. O Paulo Nobre. Até eu entrevistei uma vez e o questionei sobre isso. Ele falava, não, tinha muito ladrão, já não sei o quê. Mas antes havia uma grande concentração de gente na Rua Palestra Itália, né? Para quem não sabe, é a rua que fica em frente ali ao setor oeste do Allianz Parque. Tinha outro nome a rua, né? Ela mudou. Era Turiaçu. Turiaçu. Turiaçu, do outro lado também, continua sendo Turiaçu, do outro lado da Praça Marrei. Mas ali, aquele quarteirão é a Palestra Itália. Com relação ao jogo, né? Vamos colocar de novo a escalação do Palmeiras. Palmeiras que não vai contar com Bruno Rodrigues, com Paulinho, que ainda não se apresenta em condições, infelizmente. Infelizmente, estou louco para ver o Paulinho jogar com a camisa do Palmeiras, né? Uma contratação aí de peso. Mike, Maurício, Marcos Rocha, esses estão fora, né? E aí, repetindo o time, o Everton, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Micael, formando 3 ali na zaga, né? E aí o meio-campo, Emiliano Rodrigues ou Richard Rios, que é uma dúvida. O Rios está voltando, Lucas Evangelista, Estevão pelo corredor da direita, Piquerez pela esquerda, Veiga e o ataque com Facundo Torres ou Flaco Lopes e Vitor Roque, que está devendo. Até agora não marcou um mísero gol com a camisa do Palmeiras. E aí? Eu não estou vendo, né? E não tenho por que ver o nome do Murilo entre aqueles que estão machucados, né? Porque ele não está machucado, ele está à disposição. E ele é um zagueiro muito melhor do que o Bruno Fux e o Micael. Melhor do que o Gustavo Gomes até hoje.
Então, essa é uma escalação que eu não consigo entender. Me parece que o Abel vai, de fato, investir nesse esquema com 3 zagueiros. Ele já jogou no Campeonato Paulista dessa forma contra o Corinthians, mas eu não gosto nem do Bruno Fux, não gostava no Internacional, e o Michael faz partidas muito irregulares, e defensor não pode ser irregular, né? Eu falo do goleiro, que não pode ser irregular, zagueiro não pode ser irregular, porque se ele falha uma vez, a chance de aquilo resultar no gol é muito grande, né? Então, assim, eu acho que o Abel faz uma opção errada, ele conhece jogadores melhores do que eu, melhor dizendo, mas não entendo, né? E tem esse posicionamento do Estevão, né? Que vira um ala pelo lado direito. É óbvio que o Palmeiras vai jogar contra uma equipe que vai se fechar, no caso o Cerro Porteño, então o Estevão vai ter muito mais preocupação ofensiva do que preocupação defensiva, né? Sobre o Cerro Porteño, tem alguns jogadores até conhecidos aqui do torcedor brasileiro. O goleiro é o Gatito, filho do grande Gato Fernandes. O Gatito jogou no Botafogo, o Gato Fernandes jogou no Palmeiras em 1994. E o Pires da Mota, né? Volante que foi do Flamengo, campeão de tudo aí, ele era reserva daquele time. Mas o Palmeiras precisa jogar mais bola para tornar esse jogo fácil. Em tese, não seria um jogo muito complicado, não. Mas da forma como o Palmeiras vem jogando, toda a partida torna-se difícil. Eu vou usar um termo aqui, redenção. O Abel, Ivan, tem sido muito criticado. Você acha que a partir do jogo de hoje pode ser a redenção do trabalho dele e do Palmeiras? Depende muito da apresentação, né? Porque eu acho que vitória, eu acho que o Palmeiras tem tudo para conseguir, né? Até na marra. Mas o desempenho vai contar bastante, porque é claro que é um time novo. Vamos lá, ó. Fux, Michael, Emiliano, Evangelista, Facundo e Vitor. São 6 jogadores no time titular, 6 jogadores diferentes. 6 jogadores que chegaram para essa temporada. Então, é um time diferente. Eu também não vi ali entre os desfalques o nome do Richard Rios. Não, o Richard Rios está habilitado. Ele pode jogar, inclusive, no lugar do Eni Martínez. Tá. Então, eu, por exemplo, não tiraria o Richard Rios. Ele cometeu alguns erros, mas para mim ele é um dos principais jogadores dessa posição aqui no Brasil.